Olá pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Hoje eu vim aqui contar pra vocês a minha experiência de como eu fiz pro meu bebê dormir a noite inteira. O Miguel começou a dormir a noite toda, ele tinha mais ou menos 2 meses. Foi uma fase no começo bastante complicada e eu vim contar pra vocês então e dar algumas dicas do que eu fiz. Pode ser que resolva com algumas mamães e pode ser que com outras mamães não resolva. Bom, o Miguel sempre mamou no peito quando ele nasceu. Então no primeiro mês, gente, ele acordava várias vezes durante a noite. E às vezes acabava que acordava e não queria dormir mais. Então eu comecei a achar estranho, né? Porque não era normal uma criança acordar pra mamar e já ficar acordada. E às vezes não era nem isso. Eu cometi um erro assim muito grave que era, às vezes eu pegava o Miguel de madrugada, mesmo que eu colocasse uma fralda boa nele, eu pegava ele de madrugada no bercinho dele pra poder trocar de fralda. E isso acabava que atrapalhava muito. Eu achava que não. Na minha cabeça não atrapalhava, tinha que trocar, não sei, eu ficava assim cismada com a fralda, tinha que ir lá e tinha que tirar. Mas não, isso acabava atrapalhando, porque às vezes ele estava dormindo, só pelo fato de eu trocar a fralda dele, eu acabava acordando. Então essa foi uma das primeiras coisas que eu cortei. Eu não trocava mais a fralda, aliás, eu não troco mais a fralda do Miguel durante a noite. Eu coloco uma fralda boa, eu procuro o horário assim que ele vá dormir mesmo, colocar a fralda, pra poder tirar só de manhã, quando ele acorda pra mamar, que hoje em dia ele não acorda mais de manhã pra mamar, ele já acorda e toma café. Então, aí ele começou com 2 meses a dormir a noite inteira. No começo foi uma fase bastante complicada, porque eu nunca acostumei o Miguel no colo, tá, gente? Sempre que ele acordava à noite, eu procurava manter ele no berço, mas tinha aqueles momentos que eu pegava ele pra poder tentar embalar o sono e dava tudo errado. Então, o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar em vários sites, procurar dica, opinião, pra ver o que estava acontecendo e por que o meu filho não dormia a noite toda. Até que um dia eu resolvi então, por conta própria, algumas coisas eu peguei de amigos e peguei de site, a tentar fazer uma rotina pra ele, que deu super certo, graças a Deus. No início foi bastante complicado. Eu comecei tentando essa rotina às 9 da noite, entre 8 e 9 da noite. Então, conforme o tempo ia passando, eu ia percebendo se havia alguma diferença ou não. Eu colocava, gente, a dica que eu dou pra vocês é o seguinte: toda vez que for fazer o bebê dormir, mesmo que ele vá dormir no seu colo, porque tem criança que é acostumada a dormir no colo, não gosta de dormir sozinho na cama, né? O Miguel dorme sozinho na cama hoje em dia, depois de assim, muito eu tentar e acostumar ele. Uma dica que eu dou sempre que você estiver embalando a criança pra dormir, no horário que você colocar, como eu colocava às 9 da noite, eu ia observando, né, o horário. Chegava 9 horas, eu tentava colocar ele para dormir. Se eu via que demorava entre 2 a 3 horas para isso acontecer, então eu começava um pouco mais cedo. O ideal do ambiente é ele estar com meia luz e ele estar 100% calmo, tranquilo. Conforme, por exemplo, aí você vai me dizer, mas Michelle, eu preciso fazer comida, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo outro, certo, mas procura sempre deixar ele no lugar mais escuro. Porque aí, gente, conforme for passando as horas, ele vai entender que aquela é hora de dormir. Então, assim, o que eu fazia? Eu colocava o Miguel pra dormir e às vezes ele ficava meio chatinho no berço. Eu pegava ele no colo, aí dava de mamar pra ele, começava a embalar. Sempre que ele tava pra fechar os olhos, eu colocava no berço. Eu nunca colocava ele totalmente apagado, né, dormindo. Eu sempre colocava quando ele estava sonolento já pra fechar os olhos. No começo é difícil, a criança você vai colocar, ela vai chorar, então você vai ter que pegar de novo, mas tem que ter um pouquinho de paciência, porque um dia, conforme o tempo for passando, você vai colocar e ele vai ficar, o seu bebê vai ficar. Uma outra dica que eu dou é sempre quando chegar de manhã cedo, bom, por exemplo, se você acorda às 7 horas da manhã, aí você pega às 7 horas da manhã, abre todas as janelas da casa, deixa o ambiente bem claro, para que o bebê possa ver que já é dia. A segunda dica que eu dou é prender a atenção da criança durante o dia. Sim, a criança, o bebê, quando ele é bem novinho, ele gosta de dormir muito. Então, com 1 mês ele não vai entender nada, claro, mas com 2, 3 meses ele já vai entender alguma coisa. Então você vai comprar brinquedinho, você vai fazer alguma brincadeira com a criança, você mesmo, entre mamãe e bebê, para poder prender a atenção dela, para que ela não pense em dormir.
porque senão só dorme. A outra dica que eu dou pra vocês também é criar um horário entre o café da tarde e a janta para a criança dormir. Por exemplo, a janta do bebê, né, conforme de 3 em 3 horas que você vai seguir, vai ser sempre às 6 da tarde. E então você vai escolher um horário antes disso, depois que ele mame à tarde, você vai escolher esse horário para poder tentar fazer ele dormir. Nunca deixar ele dormir depois das 6 da tarde. Quando o Miguel dorme depois das 6 da tarde, gente, eu tenho certeza que ele não vai dormir à noite. Hoje em dia é muito simples pra mim, ele tá com 8 meses, é muito simples pra eu poder regularizar novamente o sono dele. Mas eu não indico que deixe a criança dormir depois das 6 da tarde. O ideal é você sempre planejar um horário para poder tentar colocar ele na cama ou no berço onde ele dormir. E ali você tentar de todas as formas, porque eu tentei de todas as formas, eu não deixava no colo, então eu colocava de barriguinha pra baixo, ficava batendo no bumbum, eu colocava de ladinho, fazia carinho na cabeça, na bochecha, e no começo a criança, ela gosta muito disso, porque o Miguel até sorria bastante. Então a dica que eu dou é essa, você vai planejar ali na sua tarde um horário, vai tentar colocar o bebê pra dormir, e você vai procurar fazer alguma coisa assim que o deixe relaxado sem estar no seu colo. Se tiver muito difícil, aí você faz aquilo que eu disse. Você coloca no colo, mas antes de dormir você coloca no cantinho que ele dorme mesmo, para ele entender que aquela ali é a hora do soninho e que ele tem que deitar ali. Como eu disse, pode ser complicado, mas vale super a pena. Outra dica que eu dou é a seguinte: depois que o bebê começar a se mexer bastante, procurar, né, atividades que vão fazer com que ele se movimente e ele gaste um pouco de energia. Claro, né, que isso vai começar entre uns 4 ou 5 meses. Aí também é uma ótima dica, porque conforme a criança vai gastando energia, ela vai então ali colocando mais hábito nela mesma. Que aí ela já sabe que ela vai acordar de manhã, vai tomar café, depois ela vai brincar um pouquinho, vai descansar, e depois ela vai acordar, ela vai saber que ela tem que almoçar, e depois do almoço ela vai brincar, e quanto mais ela brincar, quando ela cansar, ela dorme melhor, tá? Tá aqui o bebezão que acordou. Fala oi, filho. E foi assim que eu fiz com meu filho, gente. Ele começou a dormir a noite toda com 2 meses. Como eu disse, no início foi complicado. Eu comecei a tentar, era entre 8 e 9 horas. E eu vi que ele dormia depois de 3, 4 horas. Então, cada vez que eu baseava o horário, dava certo. Quando no começo eu vi que ele demorava tudo isso para dormir, então eu comecei 7 horas. Eu vi que estava demorando da mesma forma, eu comecei a tentar fazer a rotina dele às 6. E assim foi, até o dia em que o Miguel começou a dormir a noite toda e acordava apenas uma vez para mamar. Hoje em dia ele dorme entre 10 horas, 10, 11 horas e acorda só de manhã cedo. E quando eu comecei a fazer essa rotina nele, ele dormia em torno de 9 horas da noite, não passava disso, e acordava às 5 para mamar também, e depois só às 10, que era a hora que eu dava a outra mamada, porque ele não comia ainda. Como hoje ele come já comidinha, então os horários são um pouco diferentes, mas dá super certo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado das dicas. Quem tiver alguma outra dúvida, é só colocar nos comentários que eu venho responder pra vocês, tá? Beijos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.